Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje o programa vai tratar da temática infraestrutura, a infraestrutura do município de Santa Maria. Para contribuir, contamos com a presença dos vereadores Ademar Pozobon e do vereador Juliano Soares, ambos da bancada do PSDB. Vereadores, muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para o vereador Ademar Pozobon. A infraestrutura, vereador, ou a falta dela, é um problema que afeta diariamente as pessoas, não só aqui de Santa Maria, mas de todo o Brasil. Especificamente, Santa Maria é uma cidade que tem um nível de infraestrutura, mas também tem problemas. Como o senhor julga, na sua opinião, qual é o nível da infraestrutura aqui do município de Santa Maria? O que o senhor acha que está bom, que pode melhorar? Saudação, Matheus. Microfone. Saudação ao Matheus, saudação ao meu colega, vereador Juba. Nós sabemos que quanto maior a cidade, maior os problemas, temos muitas coisas feitas pela infraestrutura e isso foi tema, o Juba deve lembrar, na minha última participação na sessão plenária, eu falei, que tem pessoas que julgam que o governo está fazendo obras agora no último ano, mas não. O planejamento para se chegar numa obra é desde o início do ano, quando assume no 1º de janeiro, pós-período eleitoral, e vai até 31 de dezembro do mesmo período dessa gestão. Então, nós sabemos que tem muitas coisas para serem feitas ainda, mas tem coisas grandiosas, problemas crônicos que foram sanados na cidade de Santa Maria. Então é isso, Matheus, dizer que nós alavancamos aqui, tanto eu quanto o Juba, alavancamos o que já foi feito, mas temos plena consciência, a gestão toda sabe que ainda tem muitas coisas que precisam ser feitas, como também sabemos que tem coisas que não vamos conseguir concluir nesse mandato. Vereador Juba, como o vereador Ademar falou, Santa Maria é uma cidade de quase 300 mil habitantes, que abarca em vários serviços uma população regional, o que aumenta ainda mais o desafio da prestação de serviço. Como o senhor avalia a infraestrutura do município de Santa Maria? Saudação ao Matheus, ao Ademar, por fazer esse debate. A avaliação que a gente tem, Matheus, e telespectadores da TV Câmara, é que Santa Maria, assim como o Ademar falou, Santa Maria tem crescido muito, de forma, digamos assim, desproporcional, ou cresceu em anos anteriores aí. Prova disso é o que a gente tem se deparado em vários loteamentos irregulares, invasões, ocupações. Nós estávamos conversando agora, eu e Ademar, loteamento Jardim Beleza ali, uma zona nobre agora da cidade, um lugar bonito, várias casas já, vários amigos morando ali, várias casas ali. E foi um loteamento que foi feito, está ali cheio de ruas, mas não tem infraestrutura alguma. E esse exemplo aí a gente vê em vários lugares da Tomazete, da Lourenço, da Santa Marta, da Orlândia. Então, é um problema que a gente se depara. Eu fico muito feliz que hoje, a gente lendo os noticiários do dia, a gente verificou que o município, reconhecendo, e quando a gente diz reconhecendo, e não pôde ser feito antes, porque recurso também, Matheus? É recurso público, a gente sabe que o Santa Maria arrecada muito aquém de vários municípios do mesmo porte de Santa Maria, O orçamento da nossa própria universidade é maior que o do município, E mais de 50% desse valor que Santa Maria arrecada é comprometido com a folha de pagamento. Então, sobra muito pouco para a infraestrutura. E o que eu estava me referindo é que hoje, tivemos a notícia que Santa Maria vai contratar uma empresa terceirizada para fazer a realização de tapa-buracos nas vias de Santa Maria. Esse projeto inclui, inclusive, mais de 4 milhões anual, inclui também calceteiros, que é um problema, que Santa Maria não tem mais esse cargo, e se fizer um concurso não aparecerá ninguém. Essa é uma realidade. É um problema de vários municípios. Já teve contrato emergencial, não apareceu ninguém, nesse sentido aí. E o que a gente pode constatar, desse projeto aí, é por quê? Porque Santa Maria não tem mais a capacidade de abraçar todos os problemas da cidade, somente o município. Nós temos que terceirizar, nós temos que contratar
Nós tínhamos um concurso que ia ser realizado agora em abril, né, para contratar mais pessoas para a Secretaria de Infraestrutura também, né, e não aconteceu ainda. Né? Então, o município tem que ter uma alternativa, tem que se virar, tem que ir atrás para resolver um problema tão sério. Vereador Ademar, a gente sabe que Santa Maria, né, e volto a dizer, não Santa Maria, né, vários municípios, mas nós estamos tratando especificamente de Santa Maria. Existem várias obras inacabadas, e não dessa gestão, da gestão passada, acho que é uma questão histórica. Nós temos, por exemplo, um exemplo do prédio da Rio Branco, né, que até a Câmara de Vereadores se debruçou sobre esse tema na tentativa de dar uma solução, né, por um projeto encaminhado pelo Poder Executivo, que é um prédio que está parado há décadas. Existem obras, várias obras inacabadas, né? Por que, e a gente podia também citar, por exemplo, o prédio da antiga Secretaria de Cultura, o Farrezão lá, que há anos, né, parece uma obra inacabada no CDM. Por que acontecem essas situações, né? E o que pode ser feito, né? A gente sabe a problemática dos recursos dos municípios, mas o que pode ser feito para tentar dar um destino e ofertar melhores espaços, né, para a sociedade? Bom, Matheus, primeiro vamos iniciar pelo primeiro assunto que tu falaste, o prédio da Rio Branco. O prédio da Rio Branco não é público, não era uma obra pública, né? Agora sim, ele passou a ser da prefeitura, veio um projeto aqui na Câmara, onde aprovamos para a prefeitura dar um destino final para ele. Mas tens razão, né? E aqui nós aprovamos agora, a questão de dias, aí um projeto para não se inaugurar mais obras, né, antes de serem conclusas, um projeto excelente, e é o que a gestão atual do Executivo está fazendo. Só está inaugurando as obras que estão prontas para ser usadas. E temos vários exemplos aí, a qual nós vamos citar daqui um pouco mais, né? Normalmente é a falta de planejamento, né? Normalmente. E aqui me permite, Matheus, não julgar as gestões anteriores, né? Porque nós não tínhamos o controle da administração, ficaria injusto eu julgar por que não aconteceram o término das obras. Mas vamos falar do Farrezão, né? Lá do Centro Desportivo Municipal, lá onde a obra está em andamento, né? Ela, claro que é uma obra demorada, já tem mais de 10, 12 anos aquela obra lá, mas ela está andando, né? Ela foi licitada, agora tem uma empresa lá terceirizada fazendo o trabalho, né? Precisa concluir aquela obra. Aqui, essa antiga do fórum que tu falaste, é uma questão de verba, não tem verba, né? Já se buscou recursos para tentar fazer alguma coisa ali, uma obra no centro da cidade ali que precisava urgência, mas ali é uma questão de falta de verba. O porquê de não ter sido feito antes é o que eu me reservo o direito de não falar, porque eram outras administrações. Sim. Seria injusto aqui só fazer a crítica por fazer, né? Então, eu me reservo o direito de não fazer esse comentário. Vereador Juliano, outra questão, né, que existe um déficit histórico, né, no país como um todo, e isso se reflete aqui em Santa Maria, é o déficit habitacional, de moradias, né? E existem também pessoas morando em condições mínimas de condições sanitárias, né? O Brasil é um país ainda com um número muito alto de pessoas sem rede de esgoto, enfim. Por que esse processo de legalização e de deslocamento de famílias em áreas irregulares é tão complexo e leva tanto tempo, né, para uma solução, para de repente, né, acomodar essas pessoas em moradias mais dignas, enfim, questão de investimento também? Bom, Matheus, eu não tenho a resposta, né, e acredito que vários colegas vereadores também teriam dificuldade de promover uma resposta nesse sentido. Ontem mesmo, aqui na Comissão de Políticas Públicas, nós recebemos moradores ali da Rua Canário, no Campestre, né? E é uma rua que os moradores estão provocando a Câmara, estão provocando o Executivo, a Corsã, todos os órgãos, né, as instituições, porque nem toda ela é irregular. Existe a possibilidade de regulamentar alguma coisa, né? Mas é um projeto complexo,
tem que fazer um projeto onde o Wagner até falou, um projeto diferenciado, para ver questões do solo, da pedra, georreferenciamento seria? Esse aí, né? Que é morfológico também, vai além do solo, né? Mais para baixo ainda. Então, assim, é complexo, não é qualquer um. O município teria que licitar, teria que fazer uma parceria para fazer esse projeto, que é complexo. E nesse meio tempo, existe uma área ali irregular, área de risco para desabamento, né? O entorno do morro também sofre com essa dificuldade, e o certo, o correto, seria tirar todo mundo ali. Mas e colocar onde? Né, Matheus? E aí, o governo federal, infelizmente, a gente depende do governo federal, assim como nós estamos dependendo dele agora, nessa questão da pandemia, para fazer um programa, né, habitacional. A gente já recebeu várias unidades habitacionais aqui em Santa Maria, mas precisamos e necessitamos de mais, né? E em Santa Maria tem vários exemplos em todos os locais aqui, que são áreas irregulares, e a gente precisa tirar esse povo, mas não tem onde colocar, infelizmente. Matheus, até para pegar nessa mesma linha aí, a gente que acompanha bastante dentro dessa situação, nós temos situações assim, primeiro, a falta de locais para realocar essas pessoas, né? Isso é humanamente impossível ter casa para todo mundo. Essa é uma situação. E a outra situação, já conhecidíssima nossa, né, é das pessoas que são realocadas, que são retiradas de áreas de risco. E eu vou citar uma aqui, que é atrás do campo do Guarani, no bairro Salgado Filho, ali foi retirado ali várias famílias, mais de 10, 15 famílias foram realocadas, né? E depois essas pessoas acabam vendendo as casas lá onde foram realocadas e voltando para... Então, são dois fatores. Primeiro, que não existe moradia para todo mundo, né? Santa Maria é o centro do estado, recebe muita população de fora, né? Tu falaste que é uma cidade de 300 mil habitantes. Sim, 300 mil habitantes de Santa Maria e mais uma população flutuante, né? Deixa eu até complementando, verdade. Agora debatendo mesmo. Ontem eu estava escutando uma entrevista das meninas que receberam aqui a moção, a Vozes da Rua. As duas meninas estavam na rádio Membuí ontem, e elas falando que elas estão atendendo na rua, que elas têm trabalho social nas ruas, elas estão verificando muita gente que elas não atendiam antes. São pessoas que estão vindo de outra cidade para cá e estão ficando aqui e tem problema de moradia. Nem na casa de passagem estão tendo lugar. O que acontece, Matheus? A maioria que a gente conversa com essas pessoas, uma pessoa, um exemplo, morou 30 anos na Salgado Filho, daí tu realoca ela para o Zilda Arnes, em Camobi. Chega lá, vizinhos diferentes, a convivência não é legal, e daí acaba saindo das... Então, nós temos dois fatores. O primeiro, a falta de estrutura para dar moradia para todo mundo, né? E a segunda é o próprio usuário lá que precisa da moradia, ele acaba não se contentando com o local onde foi colocado, vende, aluga, troca, faz qualquer coisa e daí volta a ter o mesmo problema. Vereador, seguindo, né, com o vereador Ademar, os dois vereadores aqui relataram que uma das problemáticas é a questão da estrutura, ter estrutura para alocar moradias, né, populares, né, os PARs, né, os programas de arrendamento residencial, enfim, citei dois exemplos. Essa estrutura é uma coisa difícil, aí os vereadores citaram outras problemáticas que também acontecem nessa questão da moradia, de políticas públicas para a moradia. Hipoteticamente, aqui, eu queria saber a sua opinião, vereadora Ademar, e nem falando também da atual gestão, nem da passada, uma questão para o futuro. O senhor acha, na sua opinião, que, por exemplo, seria viável o prédio da Rio Branco, por exemplo, ser destinado para moradias populares? Bom, Matheus, aí é uma questão de assistência social, tá? Tem um estudo a nível de Brasil que não seria mais feito residenciais familiares vertical, né? Isso não é eu que estou dizendo, sim, não sou nem contra nem a favor, né? Mas existe um estudo social sobre isso, e nós temos aqui em Santa Maria, lá na Venâncio Aires, agora me fugiu o nome, Passo da Areia,
residencial, me fugiu o nome lá, mas o residencial que nós vivenciamos, e até como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, a qual o Juba também já faz parte, nós atendemos vários problemas lá de briga de vizinhos, que a convivência fica difícil. Então, existe um estudo social que não teria mais... Mas a gente sabe que hoje, quem não tem nada, né, aonde der um pouquinho de condições, é o melhor que morar na rua. Mas eu acredito que aqui na Avenida Rio Branco não seria o ideal para moradia. Uhum. Vereador Juliano, uma outra questão também ligada à infraestrutura é a questão de áreas abandonadas, né? Eu não tenho o relato aqui, mas a gente sabe que existe a possibilidade de algumas áreas públicas e algumas áreas privadas. De repente existam bem mais áreas privadas, terrenos abandonados. Inclusive a Câmara, né, os vereadores, 21 vereadores, se debruçaram também sobre projetos nessa perspectiva, né, porque isso acaba gerando doenças, como por exemplo o mosquito da dengue, Zika vírus, né? O município vem enfrentando isso. Muitas vezes até lixões a céu aberto resultam desse abandono, né? E esse problema é um problema recorrente. Como é que deve ser enfrentado isso, né? O município vem atacando, mas como pode ser atacado de uma forma mais efetiva? Olha, Matheus, esse tema aí me instiga bastante, né? E ele é complexo também, né? Não é só uma questão de infraestrutura, é meio ambiente, é saúde. E no gabinete a gente tem se deparado com várias demandas nesse sentido. Aqui mesmo, perto da Câmara de Vereadores, aqui na Dona Luísa, ali depois da Daut, tem um terreno nesse sentido, que está abandonado, é de particular. A gente na frente da minha sogra. Exatamente. Bom, tu sabe. E ali não existe nem calçada mais ali, que o mato tomou conta, né? E assim tem vários lugares, né? Infelizmente, Matheus, o Código de Postura é uma legislação que a gente necessita mudar, né? E um assunto complexo. Mas ele tem que partir do Executivo, nessa iniciativa de alterar o Código de Postura. Eu participei de uma comissão especial este ano, que a gente aprovou a questão das calçadas. E te confesso que não ficou muito bom o texto que a gente formulou, mas foi o que deu para fazer, até por causa da nossa competência. A acessibilidade é uma coisa que, por exemplo, quando Independência reclama bastante também, né? Eu mesmo, o vereador Ademar, a gente tem pessoas com deficiência, né? E a gente tenta brigar, por isso que a gente faz parte da frente das pessoas com deficiência, acessibilidade calçadas, né? Que a gente fez esse projeto aí para tentar, no momento que o munícipe, após a notificação, após a multa, não fez, possibilitar que o município faça. Eu confesso que eu acho meio difícil isso acontecer. Porque hoje, só para o telespectador que está nos acompanhando, hoje a responsabilidade da calçada e de dar acessibilidade é do proprietário, né? A fiscalização é feita pelo município. Exatamente, né? É do proprietário, né? Então é o seguinte, foi notificado, não fez, não arrumou calçada, né? Só que a gente tem que ver o outro lado também, né? O executivo, que é responsável pela infraestrutura do município, várias ruas com problema, né, de buracos, essas coisas, e está cobrando do morador, né, uma calçada, e sendo que também tu tem problema em casa, né? Então é complicado, é complexo, mas a coisa tem que acontecer. Surgiu a denúncia aqui, tanto é que a fiscalização ela age por denúncia, ela não age ex officio, até por causa dessa justificativa aí, né? E no momento que é notificado, não arruma, né, recebe a multa. Numa dessa, a multa está baixa, né? A multinha baixa, vale mais a pena pagar a multa do que consertar a calçada. Deixa quieto, né? Então a gente tem que criar alternativas. E a mesma coisa para os terrenos abandonados, né? Hoje a nossa legislação não permite, né? O meu sonho qual que é? Notifica, multa, 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 multa. Até que uma hora o terreno tem que ir para o município, então. Já que tu não cuidou, tu abandonou literalmente, tem que desapropriar. Essa é a minha intenção. Também na mesma linha, seguindo. Sim, por favor, nós recebemos o Márcio, que é o superintendente da fiscalização, né?
ele veio aqui e falou para a gente, bem como o Juba disse aqui, não, nós, por toda a deficiência de pessoas, né, que falta estrutura, e não é culpa do governo A ou B, não tem condições de chamar mais gente, né, para fiscalização. A fiscalização está agindo por denúncias, né? E nós, vereadores, né, que somos representando a população, nós estamos mandando muitas demandas nesse sentido, até para o combate da dengue, do Zika vírus e todas as outras doenças aí. E nós temos problemas crônicos no centro da cidade, né? Porque no bairro não, no centro da cidade nós temos. Agora o Juba relatou aí na frente da minha sogra. Eu estou há 12 anos, né? Vou fechar 12 anos como parlamentar aqui, tentando que eram 2 terrenos. Um nós conseguimos resolver, identificamos o proprietário, né? Que casualmente era um CC aqui da Câmara de Vereadores, um dos proprietários, resolvemos. Agora tem o da esquina ali, que é um problema crônico, assim como na frente da casa dos pais do Coronel Vargas tem 2 terrenos lá, que é um absurdo lá. E os proprietários muitas vezes nem moram mais em Santa Maria. Não moram mais né? em Santa Maria. Então, bem como o Juba falasse, nós temos que mexer na legislação, nós temos que achar uma solução. Já nos deram a ideia para a prefeitura limpar e cobrar no IPTU a limpeza. É impossível, né? A prefeitura não consegue nem fazer o que é de obrigação da prefeitura, agora vai assumir mais a responsabilidade de... Eu acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade e dar as condições para melhorar a cidade. Seguindo uma pergunta para o vereador Ademar, depois a gente repassa para o vereador Juliano. No fim, Matheus, eu acabo, né? Mas fica à vontade, fica à vontade. Bola aí, né? Sim, pode ter intervenções, não tem problema nenhum. Vereador Ademar, outra questão que está na pauta, na ordem do dia, digamos assim, é a questão dos espaços públicos de Santa Maria. Santa Maria, em determinadas regiões, tem carências de espaços públicos, praças. A gente, se não me engano, no ano passado, a prefeitura andou revitalizando algumas praças, revitalizando academias, pracinhas de brinquedo. Mas o município ainda tem muitas praças que falta iluminação, calçadas irregulares, né? Com brinquedos e academias um pouco depredadas. Como fazer para solucionar essa demanda dos espaços públicos, né, vereador? Eu sei que a prefeitura andou fazendo recentemente um programa de uma parceria público-privada para algumas empresas assumir alguns espaços públicos, né? Então eu queria lhe fazer essas 2 perguntas numa só. Como solucionar e como está essa parceria público-privada? É o planejamento. Primeiro é o planejamento, né? E daí aquilo que eu te disse, nós alavancamos aqui, eu e o Juba temos praticamente as mesmas coisas, que depois eu iria te pedir o espaço para a gente dizer o que já foi feito, né? E sabemos, temos consciência, eu iniciei o programa aqui falando que nós temos consciência que precisam ser feitas muitas outras coisas, né? E que nós não vamos conseguir nem em 4 anos de mandatos, nem 8 anos de mandato, nem 2. Não se consegue solucionar todos os problemas que existem numa cidade. Agora, tem sim que alancar prioridades. Então, se tu me permite... Por favor, vereador. Vou começar aqui por algumas obras, depois o Juba pode concluir. Vamos falar na área da saúde, né? O Floriano Rocha, na Nova Santa Marta, lá. Agora o UBS do Denardim ali, que era o Centro Social Urbano, que passou lá para a Casa Maria Denardim, lá na Vila Oliveira, né? O reparo no Rubem Noal, lá na Teneves, no bairro São José, no Oneide de Carvalho, que estão fazendo a obra, até hoje o pessoal me ligou lá, que a obra está em andamento. Madre Paulina, na Spinelli, no PA, né? Nós tivemos ações de construção de reforma de escolas de creche na Pedro Clun, Cipriano da Rocha, uma creche que ficou anos parado, e isso é prioridade, né? O governo assumiu e foi atrás, conseguimos entregar, e foi um troço inusitado que aconteceu. Entregamos às 8 horas da manhã, vereador Juba, o prefeito fez lá a inauguração, a vereadora Luci colocou o nome
Na escola entregamos lá às 8 horas, o pessoal feliz às 10 da manhã, por causa da pandemia, você suspendeu todas as aulas. Foi bem inusitado, mas é uma creche que foi feita, né? Eu estou falando da Vila Brenner, essa, né? Da Vila Brenner, a Cipriano da Rocha, na Santa Marta, Monte Belo, a quadra do Perpétuo Socorro. E assim, aqui eu não vou citar todas as ruas, porque nós não teríamos tempo, né? Mas várias ruas e avenidas aqui, e agora chamo a atenção aqui a Serafim Balando, que está sendo feita da Medianeira até a Silva Jardim, toda ela recapeada. Perpétuo Socorro, bairro onde eu moro, uma obra complexa lá, quase 3 milhões de reais, que é a rede pluvial que vem lá da Casimiro de Abreu e as ruas adjacentes lá, que Vila Jane lá, que é do lado do Clube Esportivo, vem até o Cadena na Rua 7, terminar com aquela lagoa que vinha por cima quando chovia. Um problema crônico, o vereador Juba, solucionado no governo agora, que é a Rua Maranhão, né, que era conhecido como a Praia de Maranhão, né, que era cada chuvinha que não precisava ser muito forte, inundava, foi feito todo lá. Nós temos grandes obras regional na Rua Gomes Carneiro, bairro Menino Jesus, uma obra complexa, onde precisou colocar galerias lá, com mais de 2 metros de altura. Então, tem coisas sendo feitas, muitas coisas sendo feitas, mas, não, como eu disse, não vamos ter perna para terminar todas as obras, né? Mas elas têm que ter prioridade, né? Nós sabemos também que precisamos ajeitar as ruas onde passa o transporte público, né? Isso é prioridade, porque o buraco, ele causa transtorno para quem anda a pé, de bicicleta, de moto, de carro ou de transporte público, todo mundo. E nós estamos fazendo obra que não são obras eleitoreiras, Matheus, porque a obra eleitoreira é aquela obra visível, né? Fiz uma ponte, fiz um prédio, né? Uma escola, uma creche, isso aparece. Agora, essas obras pluviais, elas são para beneficiar a cidade. Riachuelo, problema crônico na Rua Riachuelo. Então, nós Vereador, me permita, não, o próprio fundo de saneamento, né, que foi instituído aí, aquele acordo, aquele encontro de contas com a Corsã que o município fez, que já foi depositado uma boa parte do valor, a perimetral, né, que, nessa contrapartida que vai ser feito ligando, né, ao Minuano até lá na nossa universidade. Mas esse fundo de saneamento aqui eu acho fantástico e muito importante para o município. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria tocar em alguns temas. Por exemplo, o vereador Ademar citou várias obras que já foram feitas ou estão sendo feitas pela municipalidade. Muitas delas de recuperação de algumas ruas na área central e vias também dos bairros. Mas, vereador Juba, a gente sabe que, por outro lado, né, também, e é o nosso papel também tocar nesse outro lado, a questão de ruas, né, em vários bairros e também na área central, como, por exemplo, na Silva Jardim, bairros do Patronato, ruas do Rosário, do Noal, do Passo da Areia. Poderia citar outros, ainda estão numa situação não tão boa, ou até algumas ruas numa situação bem ruim, com vários buracos, né? Como chegar nesses municípios? O município vai ter perna para chegar nessas ruas também? Olha, Matheus, planejamento, né? E a gente tem acompanhado e observado, né, que algumas situações estão sendo... Essa Camobi ficou praticamente 3 anos sem obras de infraestrutura de patrulhamento, porque algumas ruas que não são calçadas. Nesse início do ano começou lá. Foi feito, começando lá na Santa Helena, lá depois da base aérea, vieram vindo assim, ó, de forma harmônica, né? Dos 2 lados das faixas, arrumando todas as vias, né? Hoje, as máquinas estão, nessa semana foram ali para Dom Antônio Reis, Lourenço e Tomazete, que eram lugares que, ó... Não é área central. Não é área central, faz 3 meses, faz 3 anos que a gente estava cobrando, né? Até que chegou numa situação, né? Então tinha esse planejamento, né? Infelizmente não foi possível antes. O Rosário já recebeu uma operação tapa-buraco, várias ruas, andei por ali agora a semana passada, mas evidentemente que alguma coisa que outra, né? Ou numa chuva que aconteceu ali em julho, que teve uma intensidade forte, que já ocasionou outros lugares. A Santa Marta está precisando agora,
né? E, então, assim, eu acredito nesse planejamento e espero que dentro de poucos dias, lá na Santa Marta, receba, né? Na Maria da Graça, lá perto da Coca-Cola, ali naquela região. Só para concluir nesse mesmo raciocínio aqui, né? Claro que nós citamos umas obras crônicas. Perpétuo Socorro não é centro. Cito uma Visconde Ferreira Pinto, bairro Itararé, crônico lá também, um problema crônico pluvial, lá está sendo tudo feito. Rua Rádio Guaratã, uma rua que dava até tristeza de passar nela, também galerias, toda feita, né? Toda retomada no bairro Boi Morto. Então, claro que sempre vai ter, Matheus, não interessa quem for o prefeito, sempre vai ter coisa para fazer e a gente não pode esconder o sol com a peneira. Mas é preciso dizer, Sentinela da Querência, CTG, é uma obra também complexa lá em toda, em torno, que também compromete o município, as ligações irregulares. Lá é uma obra de 3 milhões de reais. O vereador Juba falou da perimetral, excelente, por causa do convênio com a Corsã, aonde foi tema de debate nessa casa. Sempre me posicionei favorável a fazer ao contrato, que mudasse algumas cláusulas do contrato, mas eu sempre fui favorável à renovação e isso vai dar algo a mais para o município de Santa Maria, principalmente nessa perimetral e todas as outras coisas que a Corsã vai proporcionar para nós melhorar a nossa cidade. Vereadores, eu vou fazer uma próxima pergunta referente à iluminação pública, que é um tema muito importante também, inclusive essa casa vem debatendo há muito tempo, né? Eu pediria que vocês pudessem responder em 1 minutinho cada um. Eu agradeceria porque nós já estamos com o horário estourado. Vereador Juba, recentemente a Comissão de Políticas Públicas, a qual o vereador Ademar presidiu e integra esse ano, vice-presidente, recebeu integrantes da RGE, se não me engano, do Poder Executivo, para tratar da questão de postes e luminárias, que muitas vezes não são repostos. A comunidade reclama que em algumas regiões esses postes luminárias não são repostos ou demoram muito tempo. Por que isso acontece, na sua opinião? Por que se demora tanto tempo para se repor em alguns locais? Matheus, eu acredito que a Câmara e a sociedade, né, está prestes a estourar, né, digamos assim, a paciência com a RGE, né? É uma multinacional, ela sofreu mudança nos seus proprietários, agora a gente sabe que é uma chinesa, e nesse período, superintendentes responsáveis da RGE Santa Maria têm mudado bastante. Isso é ruim. Não existe uma continuidade, um projeto de continuidade. E vem uma pessoa, um pensamento diferente, outra pessoa, um pensamento diferente. Quando eu digo que está quase esgotando, é porque nós vamos dar digamos assim, uma carta branca para a Mari, que é a nova superintendente aí, para ver se ela consegue resolver esses problemas crônicos da nossa cidade. Existe sim. Troca um poste, a RGE tira a bracelete, né? Extravia ou quebra, não devolve ao município, o município não tem como colocar de novo. É um problema que nos afeta diretamente e como eu te falei, estamos prestes a estourar. Né? O próximo contrato, né? E diga-se de passagem, iluminação pública, a troca de lâmpada em Santa Maria, digamos assim, que é o melhor serviço público que nós temos, né? Com a E.ON, que é terceirizada, que dentro de 24, 48 horas eles atendem as demandas dos gabinetes, acredito eu, pelo menos é assim que a gente tem observado no gabinete, e isso aí tem que se estender para os distritos, que a gente não está conseguindo cumprir. Né? Eu queria pegar esse gancho do vereador Juba e fazer a última pergunta para o vereador Ademar. O serviço da E.ON, como o vereador Juba falou, que é uma terceirizada que presta serviço ao município, é um serviço muito elogiado aqui na Câmara. Inclusive a oposição elogia e destaca a qualidade do serviço. Só que esse serviço é prestado somente na zona urbana. Por que não existe uma licitação similar para o interior do município que carece desse serviço de iluminação pública em muitas situações e muitas regiões, vereador Ademar? Já foi tema de debate também na Comissão de Políticas Públicas, a qual o secretário, o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortes, disse que no momento não era possível, por questões técnicas. Né? O que acontece, Matheus? A pandemia fez a gente mudar muitas ações, né? Não só na nossa vida pessoal, né? Mas na vida profissional de muitas pessoas. E no setor da prefeitura,
Infelizmente, o setor de iluminação pública do interior aconteceu isso. Nós temos 2 servidores que têm mais de 60 anos e estão afastados pela lei, né? Não estão trabalhando e comprometeu, sim, a questão da iluminação no interior. Mas, como nós somos da base do governo, eu e o vereador Juba, nós temos conversado bastante, né, nas reuniões internas da base do governo e pedido para que o governo tome uma ação e está sendo providenciado. Hoje, tu me perguntaria qual é a ação, eu não saberia te dizer, mas estão programando uma ação para a iluminação pública de todo o interior. Assim como estão recuperando também as estradas do interior. Estamos fazendo todas as estradas. Hoje, no dia de hoje, estão fazendo em 3 Barras, estão recuperando toda a estrada principal de 3 Barras, vão fazer as adjacentes também, né? Então, está tendo um plano para que se melhore a situação da iluminação do interior, que por causa da pandemia, tivemos que afastar 2 servidores que têm mais de 60 anos e pela lei eles não podem trabalhar, né? Então, aconteceu tudo isso. Agora, dentro da cidade, o vereador Juba disse, 24, 48 horas, que muitas coisas acontecem, a mesma coisa que eu falei do fiscal. O fiscal está indo sob denúncia, não tem perna para atender todas as demandas. E a lâmpada queimada, às vezes, chega uma pessoa e diz, faz 3 meses que a lâmpada está queimada na frente da minha casa. Pediu para quem? Claro que a empresa faz um circuito, mas ela começa numa ponta da cidade, até terminar a outra ponta, já queimou quantas lâmpadas? Então, precisa que os moradores indiquem onde tem essa lâmpada queimada para fazer a troca. Fazer a denúncia. Vereadores, estamos com o horário estourado. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de virem participar do programa e tratar de um tema tão importante, né? Não só para Santa Maria, mas para o Brasil, né? Para o mundo, que é a infraestrutura. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a sua audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate.